Neste vídeo, exploraremos 5 clipes trágicos e assustadores, cada um com histórias igualmente perturbadoras que provavelmente vão te deixar acordado esta noite. De um arrepiante prelúdio para a morte a um assassino fingindo se importar com suas vítimas, essas histórias deixarão uma impressão duradoura. Apague as luzes, sente-se e aproveite. Christina e Andrew Rerax. No dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 5:30 da manhã, os serviços de emergência foram chamados à casa de Christina e Andrew Rerax em Georgetown, Ontário, Canadá. Ao chegar, encontraram a casa em chamas após uma explosão que abalou a área normalmente tranquila. Testemunhas relataram que o incêndio começou na garagem e rapidamente consumiu toda a residência. Quando os bombeiros apagaram as chamas, já era tarde para salvar os ocupantes. Após vasculharem a casa, encontraram 2 corpos carbonizados. Apesar de irreconhecíveis no início, confirmou-se depois que as vítimas eram os Rerax, um casal querido e respeitado que vivia há anos no bairro tranquilo. A comunidade ficou em choque quando foi revelado que uma explosão ocorreu na garagem, que subsequentemente devastou o resto da casa. Os moradores ficaram ainda mais abalados após investigações policiais concluírem que o incêndio foi criminoso. As autoridades pediram que qualquer pessoa com imagens de câmaras de segurança ou dashcam da área no dia do incêndio se apresente. O apelo levou a polícia a uma câmara de segurança em frente à casa dos Rerax, que revelou como o incêndio começou. Os Rerax entraram na garagem e estacionaram o carro às 18h24 na véspera do incêndio. Justo quando eles estavam prestes a abaixar a porta da garagem, uma figura desconhecida se esgueirou para dentro justo antes de ela fechar. As imagens perturbadoras levaram os investigadores a um homem de Mississauga chamado Harrison Brown, que tinha negócios com um ou ambos os Rerax. Contudo, a natureza precisa desses negócios nunca foi bem definida. Uma investigação determinou que o incêndio foi provocado deliberadamente e em 26 de março de 2021, os investigadores de homicídios prenderam Brown e o acusaram de 2 homicídios em primeiro grau e incêndio criminoso. Dada a evidência em vídeo, foi difícil para Brown negar que ele havia incendiado a casa. O jovem de 29 anos se declarou culpado de 2 acusações de homicídio no Superior Tribunal de Justiça de Ontário em Milton e foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. O motivo não é 100% claro, mas acredita-se que seja decorrente de um negócio que Brown se sentiu tão ofendido que ele mirou no casal e os matou de maneira excepcionalmente brutal. Voo 691 da Yeti Airlines. No dia 15 de janeiro de 2023, os passageiros do voo 691 da Yeti Airlines estavam se preparando para pousar no Aeroporto Internacional de Pokhara, após um curto voo partindo do Aeroporto Internacional Tribhuvan de Katmandu. A bordo do avião ATR-72 estavam 68 passageiros e 4 tripulantes. Sonu Jaiswal, um dos passageiros, transmitia ao vivo o pouso enquanto o avião fazia uma curva para aterrissar. Infelizmente, os passageiros não sabiam que estavam prestes a morrer. Enquanto os pilotos se preparavam para pousar a menos de 721 pés de altitude, um deles solicitou ajuste nas abas das asas. Porém, o copiloto ajustou incorretamente as alavancas de condição, controles das hélices ao lado da alavanca de flap, para uma configuração conhecida como empenada. Empenar uma hélice reduz o arrasto, sendo realizado quando um motor é desligado. Como resultado de seu erro, as hélices deixam o ar passar por elas em vez de empurrá-lo para trás, o que é necessário para propulsionar o avião e manter a altitude. O erro catastrófico fez o motor perder potência, impedindo um pouso seguro. Aqui está a gravação traduzida do gravador de voz da cabine dos segundos de pânico do piloto antes de cair.
Pouco depois de perder impulso, o avião entrou em stall e caiu no chão, sendo destruído pelo impacto e pelo fogo subsequente, matando todos a bordo. Veja essa gravação aterrorizante feita por um espectador no local. Depois do acidente, os socorristas buscaram sobreviventes desesperadamente, mas sem sucesso. Entre os passageiros estavam 37 homens, 25 mulheres e 6 crianças, sendo 3 bebês. 71 corpos foram recuperados, a maioria severamente queimada e irreconhecível para as famílias. Uma investigação revelou que o aeroporto de Pokhara tinha apenas algumas semanas de existência quando ocorreu a tragédia. A tripulação não recebeu treinamento específico para pousar naquele aeroporto, sendo a primeira tentativa dos pilotos de pousar naquela pista. Acredita-se que os pilotos ficaram tão focados em executar o pouso corretamente que confundiram as alavancas e não perceberam os indicadores mostrando que as hélices haviam sido empenadas. O voo foi comandado pelo capitão sênior Kamal Kassé, com Anju Katiwada atuando como copiloto. Em uma reviravolta chocante, foi relatado que o marido de Anju também morreu em um acidente aéreo em 2006. O acidente foi o pior desastre aéreo do Nepal desde o voo 268 da Pakistan International Airlines em 1992 e o mais fatal com um ATR-72. Yuri Lipsky. O Blue Hole, a 8 km ao norte de Dahab, Egito, é um famoso ponto de mergulho conhecido por seu profundo buraco com aproximadamente 130 metros de profundidade. Ele tem uma entrada rasa, conhecida como a cela, com cerca de 6 metros de profundidade. Além disso, há um túnel chamado o Arco, com 26 metros de comprimento, que desce cerca de 120 metros em direção ao mar. A área é rica em corais e peixes de Recife, sendo um excelente local para mergulho livre devido ao fácil acesso à costa e correntes mínimas. Apesar de sua impressionante beleza e acesso conveniente, o local esconde perigos notórios e é conhecido por ter uma das maiores taxas de mortalidade de mergulhadores do mundo, com estimativas de 130 a 200 mortes nos últimos anos. Em abril de 2000, Yuri Lipsky, instrutor de mergulho russo de 22 anos, estava de férias em Dahab com sua família e se interessou pelo alerta do buraco azul. Ele convidou outros mergulhadores para um mergulho, mas todos recusaram devido à sua falta de experiência e equipamento especializado, alertando sobre os perigos. Ignorando os avisos dos moradores e mergulhadores experientes, Yuri mergulhou sozinho. Alheio aos perigos, Yuri entrou na água pouco depois das 5 da tarde, em 28 de abril de 2000, com uma câmera de vídeo presa à cabeça para registrar sua jornada. Havia outros mergulhadores na água com 2 cilindros de ar, enquanto Yuri, por razões desconhecidas, tinha apenas um. Essa decisão se provaria fatal. A câmera capta Yuri se afastando do grupo de mergulhadores, descendo mais fundo no buraco. Com seu ar limitado, ele pode não ter percebido que quanto mais fundo ia, mais sua consciência era afetada. Seus pulmões absorviam apenas metade do ar necessário, e conforme o ar ficava mais denso, seu sangue absorvia cada vez mais nitrogênio. As diretrizes para um mergulho recreativo proíbem os mergulhadores de irem além de 40 metros, mas Yuri havia ultrapassado esse limite, sem parecer olhar para o monitor de profundidade em seu pulso. Sem aviso, a gravação mostra Yuri afundando incontrolavelmente no abismo. Ele aparenta estar consciente nesse momento, pois ativou seu controle de flutuabilidade, mas não funcionou. Estava simplesmente muito pesado. Conforme ele afundava, a pressão em seus pulmões aumentava e os níveis de nitrogênio em seu sangue subiam, desorientando-o. Numa tentativa desesperada de se salvar, Yuri tentou inflar ainda mais seu dispositivo de flutuabilidade, mas isso o fez estourar, fazendo-o afundar ainda mais. Ele finalmente pousou de cara no fundo, aproximadamente 90 metros abaixo da superfície.
Às 5h11, apenas 7 minutos após entrar na água, a câmera de Yuri parou de gravar. Após Yuri não retornar de seu mergulho, uma missão de resgate foi iniciada, rapidamente se tornando uma missão de recuperação. No dia seguinte, o especialista em resgate Tarek Omar encontrou o corpo de Yuri no fundo do buraco azul e o resgatou. Omar descobriu que Yuri carregava cerca de 12 quilos de chumbo no cinto, o que, junto com o restante do equipamento, o deixou pesado demais para o mergulho que pretendia fazer. Um colete salva-vidas rompido e um único tanque de ar foram recuperados, indicando que Yuri iniciou o mergulho com apenas 12 litros de ar comprimido. Surpreendentemente, sua câmera ainda funcionava, mesmo sem ser projetada para tais profundidades. Yuri morreu por estar mal preparado e inexperiente para o mergulho que tentou fazer. As imagens angustiantes de sua morte são um lembrete contundente dos perigos do oceano. Essa morte era completamente evitável. Assassino confessa em entrevista. Em 29 de junho de 2011, familiares e amigos relataram o desaparecimento de Lauren Giddings, recém-formada na Faculdade de Direito da Universidade Mercer. Lauren morava em um complexo de apartamentos em frente à universidade, dividindo o prédio com outros estudantes e formados em direito. Após a notícia de seu desaparecimento, repórteres locais se reuniram em seu complexo em Macon, Georgia, para entrevistar vizinhos e amigos de Lauren. Stephen McDaniel, colega de estudos de 27 anos, que morava no mesmo complexo de Lauren, mostrou-se entusiasmado em ajudar nas buscas. E no dia 30 de junho, com uma equipe de câmera no local, repórteres da estação de televisão WGXA conduziram uma entrevista com ele. Fingindo ser um vizinho preocupado, ele disse o seguinte sobre Lauren. Sim, Lauren era minha vizinha. Estamos tentando descobrir onde ela está. Ninguém a viu desde sábado. Quer dizer, a última vez que alguém teve notícias dela foi um e-mail que ela enviou e ninguém ouviu falar dela desde então. Você a viu saindo com alguém naquele período? Quer dizer, não, ninguém a viu desde sábado. Eu não vi nada. Sempre notei barulho lá fora, mas são apenas pessoas passando. Ela se formou recentemente na Mercer. Sim, ela e eu, nós éramos ambos estudantes de direito. Nós nos formamos em maio. Que tipo de pessoa ela era? Quero dizer, como você a via? Ela é extremamente simpática e sociável, uma verdadeira pessoa de pessoas. Você conhece alguém que é algum inimigo que ela possa ter tido, alguém que possa querer machucá-la? Não, quero dizer, nós não sabemos onde ela está. A única coisa que podemos pensar é que talvez ela tenha saído para correr e foi raptada por alguém. Quero dizer, nós fomos lá, um dos amigos dela tinha uma chave, entramos e tentamos ver se havia algo errado, mas ela tinha uma porta emperrada que estava bem ao lado, então não havia sinal de que alguém tivesse arrombado. A porta estava trancada quando todos chegaram. A verdade é que não temos ideia do paradeiro dela. No entanto, McDaniel sabia exatamente onde Lauren estava, porque alguns dias antes, nas primeiras horas de 26 de junho de 2011, ele invadiu o apartamento dela, a assassinou brutalmente e desmembrou seu corpo, deixando seu tronco em uma lata de lixo. Durante a entrevista, a postura do vizinho mudou drasticamente quando o repórter mencionou que um corpo havia sido encontrado. Dê uma olhada nisso. Na área do estacionamento. Eles fizeram muitas coisas lá. Acho que foi onde recuperaram o corpo ou o que quer que tenham encontrado. Corpo? Você tinha ouvido ou visto algo lá? Você tinha visto alguma coisa lá, quero dizer. Nós não sabemos se é a mesma pessoa, sabe o que eu quero dizer? Como eles retiraram um corpo de lá mais cedo. Nós não sabemos se é a mesma pessoa ou não. É por isso que estamos tentando perguntar às pessoas se elas sabem quem morava lá. Você está bem, senhor? Acho que preciso me sentar. Tudo bem. Alguns pensaram que a reação de McDaniel foi devido ao choque de seu amigo estar morto. Mas na verdade, ele e Laura não eram amigos. Eles não se conheciam e tiveram pouco contato. Depois da entrevista, McDaniels virou suspeito e a polícia pediu para revistar seu apartamento. Todos os outros vizinhos concordaram, mas McDaniels recusou, dizendo: "É o advogado em mim. Sempre protejo o meu espaço." Ele permitiu que um detetive passasse por sua unidade, mas apenas se McDaniel estivesse presente simultaneamente.
Investigações revelaram que McDaniel odiava mulheres e postava online sobre seu desejo de torturá-las. Pode ter sido porque ele tinha pouco ou nenhum sucesso com as mulheres e era um virgem autoproclamado, alegando que se guardava para o casamento. As autoridades encontraram evidências no laptop de McDaniel indicando que ele coletava informações sobre Giddings e seu paradeiro antes de sua morte. Além disso, vídeos indicavam que ele vinha perseguindo Giddings, olhando para o apartamento dela através de uma janela. Quando Stephen McDaniel retornou à delegacia na noite de 30 de junho de 2011, seu comportamento era assustadoramente calmo. Ele também respondeu apenas algumas perguntas de forma não comunicativa, na maioria das vezes dizendo, "Eu não sei." McDaniel permaneceu imóvel, mesmo após a saída dos detetives da sala. O que há de errado? Você sabe que eu sou o detetive Patterson, certo? Sim. Lembra-se, põe as mãos aqui. Estávamos conversando mais cedo hoje, certo? Sim, Você se lembra de mim mais cedo no dia? sim. Que tal descermos, conversar um pouco e depois sair? Sim. Após horas de interrogatório, ele não confessou ter assassinado Lauren naquela noite. Entretanto, ele contou que invadiu apartamentos de colegas quando estavam fora e furtou preservativos deles. Como resultado, ele foi preso por acusações de roubo, enquanto a polícia reunia evidências para ligá-lo ao assassinato de Lauren Giddings. Em 2014, McDaniel confessou ter assassinado Lauren. Ele confessou ter invadido o apartamento dela mascarado, estrangulado-a até a morte e esquartejado seu corpo com um serrote na banheira. Após declarar-se culpado, ele foi condenado à prisão perpétua pelo crime horrendo. Stephen McDaniel tentou recorrer da condenação diversas vezes, mas até o momento todos os recursos foram negados. Apesar de ainda ser elegível para liberdade condicional em 2041, especialistas jurídicos creem que ele passará o resto da vida na prisão. Jack O'Sullivan. Na noite de sexta-feira, 1º de março de 2024, o estudante de 23 anos, Jack O'Sullivan, encontrou 3 amigos para uma noite em Bristol, Reino Unido. Às 20h20, ele pegou um ônibus de sua casa em Flaxbourton para um Wetherspoons, no centro de Bristol. Após algumas bebidas, os 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas, foram para uma festa em casa organizada por uma menina do curso de Direito de Jack. Jack, graduado da Universidade de Exeter, retornou recentemente a Bristol para cursar Direito. Às 10h45, Jack mandou uma mensagem para sua mãe para dizer que ele tinha ido para uma festa em casa em Hotwells, dizendo, "Tudo bem, as chaves estão seguras." Na festa, Jack ficou com seus amigos, mas bebeu um pouco demais e em um momento caiu da escada e bateu a cabeça. Durante a festa, um participante zombou de Jack, que o empurrou, mas segundo testemunhas, nada mais ocorreu. Jack mandou outra mensagem para a mãe a 1h52 da manhã avisando que pegava um Uber e estava seguro. Pouco antes das 3 da manhã do dia 2 de março, Jack deixou a festa sozinho. Às 3h24 da manhã, ele tentou ligar para uma amiga que ainda estava na festa. Quando ela retornou a ligação 10 minutos depois, Jack atendeu, mas só disse olá antes da chamada cair. Essa foi a última vez que alguém ouviu Jack. Depois que Jack não voltou para casa, ele foi dado como desaparecido. A última aparição confirmada que a polícia tem de Jack em circuito fechado de televisão é às 3h13 da manhã. O horário da câmera está incorreto enquanto ele caminha para uma área gramada na junção de Brunel Lock Way e Brunel Way, Bristol. Seu telefone permaneceu ativo no Find My Friends até 6h44 da manhã em Granbury Hill, perto dessas aparições. Sua família analisou mais vídeos e acredita tê-lo visto retornando ao centro de Bristol às 3h25 da madrugada. Dê uma olhada. Essa filmagem arrepiante poderia ser o Jack? Sua família acredita que seja. A polícia tem imagens de alguém, possivelmente Jack, caminhando pela via Bennett Way às 3h38 da manhã, mas depois disso ele desapareceu sem deixar rastros. Jack é descrito como branco, medindo cerca de 1,78 metros magro, com cabelo castanho curto. Ele foi visto pela última vez usando uma jaqueta acolchoada verde e marrom da Barbour, suéter de lã bege, calças chino azul marinho e tênis de couro marrom com solado branco. Os pais estão incansavelmente tentando aumentar a conscientização sobre o filho desaparecido. Se você tiver qualquer informação, por menor que seja, entre em contato no 101 e cite a referência 5224055172 se estiver no Reino Unido, ou envie um e-mail para findjack23@gmail.com. Após mais de um ano, os pais de Jack estão desesperados para encontrá-lo. Vale a pena ressaltar que o rio Avon passa por Bristol.
é um rio de maré que flui de leste a oeste pela cidade. As equipes de mergulho da polícia pesquisaram a área extensivamente, sem sucesso. É raro pessoas desaparecerem completamente sem deixar rastros em uma cidade movimentada. Pedimos que, se alguém tiver informações, entre em contato com a linha de ajuda. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir, fiquem seguros e até a próxima.